Eu quero agradecer a- ao Ministério da Igreja Evangélica Assembleia de Deus da Baixa, o Ministério da Baixa, pastor, na pessoa do, obrigado, na pessoa do pastor Zacarias Passango, este convite, a ter entregue a mim este momento do início das aulas. Quero agradecer aos pastores e a todos os alunos deste Instituto Teológico, agradecer também ao diretor desta escola, nos ter proporcionado este salão e este momento, uma escola que já conhecemos há muitos anos, desde, desde os anos de 70, que nós conhecemos esta escola. Não éramos alunos daqui, mas vínhamos aqui muitas vezes para, para fazer desporto, principalmente para fazer desporto. E lembro-me, e ao entrar nesta sala eu lembrei-me dela. Muitos anos se passaram quando estudávamos na escola industrial, nós fazíamos desporto aqui. Muito obrigado pela vossa presença. Eu prometo não demorar muito e tudo aquilo que ouviram acerca de mim é a minha parte digital. Aquela é, aquela é a minha parte digital, é a minha parte virtual. Só eu sei quem sou eu e aqueles que me conhecem, não é verdade? Devia estar aqui a minha esposa, mas ela está no encontro, lá na igreja, um encontro de senhoras. Ela não está aqui comigo, a minha companheira durante 40 e... Vamos fazer 45 anos este ano, pela graça do Senhor. Mas, mesmo porque eu estou a dizer que não quero demorar, que não vamos demorar, deixem, deixem ir direto ao assunto. E gostaria de ter um texto como inicial. Muito bem. Em primeiro lugar, eu gostaria de que os irmãos abrissem Mateus 28, 19 e 20. 28, 19 e 20. Okay? Onde Jesus fala estas palavras. Eu juntei os dois versículos, o versículo 19 e o versículo 20, para nós entendermos melhor aquilo que são as palavras do mestre. Ele falou e disse, resumindo, ide ensinai. E esta palavra ensinai é uma palavra, tem um sentido. Ide ensinai todas as nações, ensinando-as, diz o versículo 20, né? Ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Duas vezes, uma a seguir da outra, Jesus fala a palavra ensinar, no versículo 19 e no versículo 20. E é uma das coisas que nós não vemos em outro lugar, como em Lucas, por exemplo, como em Marcos, quando é dada a comissão, nós não vemos a repetição de palavras. Ele diz, ide fazer discípulos, orai pelos enfermos, etc. Mas ele não repete estas palavras. Mas Mateus teve a percepção de Jesus ter dito isso duas vezes. Ide e ensinai. E depois, todas as nações, ensinando-as. Há uma outra palavra, agora no Velho Testamento, em Oséias capítulo 6 e verso 3, onde a palavra de Deus, o profeta, pede que conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Duas vezes também. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Jesus disse, ide ensinai as nações, ensinando-as. Significa que ensinar, passar conhecimento, ensinar, neste sentido da palavra grega, este ensinar é passar conhecimento. Ensinando-as é estando com elas e passando mais do que conhecimento, passando testemunho, passando vida, participando com elas na sua vida, ensinando-as através
da vida. Isto é maravilhoso, não é? Não é só uma questão, e isso é muito ministerial, é muito pastoral, não é só uma questão de ensinarmos porque falamos e temos conhecimento, e estamos transmitindo conhecimento, mas na vida cristã, na fé cristã, nós temos que entender que o ensino é mais do que uma passagem, do que uma vocalização de palavras acerca de qualquer coisa que vamos conhecer. É muito mais do que isso. É vida, é testemunho, é reputação. Por isso é que Paulo a Timóteo, quando ele está falando de lideranças, ele está dizendo: é preciso que aqueles que são chamados para liderar sejam homens de boa reputação, homens de fé, homens humildes, homens hospedeiros, maridos de uma só mulher. É preciso viver ensinando-as, é no sentido de que é preciso viver o que nós pregamos. É preciso sermos o que nós falamos. E a segunda passagem que eu gostaria de tratar hoje convosco, rapidamente, primeiro gostaria de, quando eu vi a palavra era digital, eu comecei a pensar, espera, era digital, na verdade nós estamos numa era, não é? Os teólogos chamam dispensação. Estamos ou não estamos numa dispensação? Nós aprendemos 7 dispensações, não é verdade? 7 dispensações. Começou lá com a dispensação. Eu até escrevi aqui para a gente se lembrar, como alunos e como pessoas que com certeza meditam na palavra. Nós estudamos estas dispensações todas, não é? A dispensação da inocência, a dispensação da consciência, a dispensação do governo humano, a dispensação patriarcal, a dispensação da lei, a dispensação da graça e a dispensação do reino milenar. São eras. São quê? Eras. São eras. Eu quando aprendi na escola bíblica acerca das dispensações, nós falávamos de eras, são as diferentes eras. Eu não vejo era digital aqui. Eu não vejo era digital. Esta era digital desculpa, esta era digital apanhou-nos nesta era. É ou não é? Nós estamos ou não estamos nesta era? Digam lá aos alunos: estamos ou não estamos nesta era? A era da graça, a era do Espírito Santo, não é? A partir da vida, morte, ressurreição de Jesus, a descida do Espírito Santo. Estamos nesta era, era da graça. Então, a era digital entrou na era da graça. Nós precisamos saber, na verdade, nós precisamos saber o que é que vamos fazer com o que é que vamos fazer vivendo na era da graça, vivendo na era do Espírito Santo, o que é que nós vamos fazer com a era digital? É ou não é? Temos que saber gerir isso. E é triste a igreja não saber entender os tempos e não saber se vai usar, como vai usar, o que é que vai usar esta era digital, não é? Ou a digitalização. Muito bem, mas eu tenho esta passagem de Hebreus que eu gostaria muito de ler, e é nela que nós vamos entrar na era digital e vamos perceber em cada frase desta passagem. Hebreus, capítulo 10, verso 24, diz: E consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Ok? Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vezes que se vai aproximando aquele dia. O escritor dos Hebreus fala coisas, tem nestas 2 passagens, nestes 2 versículos, ele fala coisas que são de extrema importância para nós fazermos essa aplicação da era digital à era da graça. Se não soubermos fazer isso, ou ou perdemos a digitalização, ou podemos correr o risco de perder a graça. Se nós não conseguirmos
entender como estas duas eras, como estas duas dispensações, elas podem conviver. Como é que elas podem conviver sem que percamos a graça de Deus? Há muita graça, deixem confessar, há muita graça que se está perdendo. É ou não é? Há muita graça que na era digital se está perdendo, mesmo pelo facto de não sabermos gerir esta era digital. E todos vocês podem ver isso em cada vez que abrem um YouTube, ou abrem um Instagram, ou abrem qualquer uma das plataformas digitais, redes digitais, nós podemos ver como é que, ao ouvir o que se passa, ouvir testemunhos, nós podemos ver, uau, às vezes eu fico muito admirado com os próprios políticos que são, muitos deles crentes mesmo, não é? A forma como eles se envolvem por causa das redes sociais, a forma como eles se envolvem no discurso em que eles se envolvem e perdem tanto da graça do Senhor, entrando em discursos até violentos nas redes sociais. Pastores, colegas nossos de ministério, homens que estudaram como nós estudamos a palavra de Deus e entram em situações muito delicadas. Então, o escritor aos Hebreus, ele menciona a questão de nos considerarmos uns aos outros. Ele fala de relacionamento. Quando a era digital tende a nos afastar, não é? É ou não é verdade? Tende a nos afastar, porque já não precisamos ir lá, não precisamos, nós podíamos ter este encontro digitalmente, podíamos ou não? Era só cada um estar em sua casa com o Zoom ligado e estaríamos a ver-nos a ter este encontro. O que é que nos leva a dizer não? Tem que ser presencial. Nós temos que ir ali fisicamente e estar lá, não é? A palavra tem tudo a ver com este tipo de consideração que o escritor aos Hebreus está a falar aqui. Consideremos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação. Ele fala da questão de nos congregarmos. Nós já chegamos ao ponto de dizer, não, mas nós, pastor, podemos congregar virtualmente. Não, não era bem, ainda que a escritura se possa projetar para hoje, e nós vamos ver como é que na era da graça nós podemos pegar na Bíblia e entender que o digital, nós podemos gerir o digital. Amém? Como é que na era da graça, na era do Espírito Santo, nesta era, nós podemos aplicar a digitalização, não é assim? Lendo a mesma escritura. Ficamos com as escrituras ou com as quê? Com as tendências. Ficamos com a escritura ou com as tendências? Vamos nos considerar uns aos outros ou não? Vamos nos estimular à fé, ao amor, às boas obras ou não? Vamos deixar de nos congregar ou não? Porque temos opções. Na era digital, temos várias opções e várias tendências e precisamos entender se podemos conviver com todas elas. Muito bem. A teologia nasce da revelação, cresce na comunhão e se comprova no serviço. O Instituto de Teologia não deve formar apenas mentes informadas, mas pessoas que? Pessoas transformadas. É por isso que é um Instituto de Teologia. Fala da palavra de Deus. E o essencial em toda a Escritura é que a palavra de Deus veio para nos transformar. Não é assim? Iniciamos este instituto numa era digital rica em acesso ao saber, mas pobre em vínculos profundos. Entramos numa era em que a superficialidade, não é assim? Basta, basta que eu saiba um pouco de ti, basta que tu me cruzes, porque eu preciso de ti para alguma coisa, eu não preciso ter nenhuma intimidade. As nossas relações passam a ser muito superficiais,
aqueles encontros que nós tínhamos para comunhão, eles começaram a ficar mais espaçados, não é verdade? Eram os encontros semanais de pastores, encontros semanais de pastores, não é? Nos reunimos todas as semanas, começaram a passar para o mês, e depois o Covid veio, e quando o Covid terminou, começamos a passar de 3 em 3 meses, e agora estamos quase com encontros anuais. Então, então nós temos. Desculpe, eu não sei daqui. Ok, nós temos que entender onde é que eu estou. Ok, muito bem. Então, Hebreus 10, 24 e 25 oferece um critério intemporal para discernir como formar teólogos no reino de Deus. A pergunta não é se usaremos o digital, mas se com o digital ou sem ele, o reino de Deus continuará a governar o nosso modo de ser, de aprender, de viver e de servir. Amém? Não podemos comprometer, seja na era da graça, na era do Espírito Santo, nesta era em que nós estamos, era que Deus assim fez com que acontecesse, nós não podemos abdicar desses princípios, então precisamos sempre entender. Tudo o que aparece precisa ser analisado à luz daquilo que nós devemos ser, devemos aprender, devemos viver e devemos servir. Glória a Deus. A teologia do reino nasce do encontro e comunhão das pessoas, não somente de pessoas informadas. Jesus falou sobre esse desejo de ter comunhão. Desejei muito comer convosco esta Páscoa. Bem, é difícil comer digitalmente, não é? Não é difícil? O irmão senta na sua casa, põe Zoom e diz, ok, vamos jantar. Eu estou a 100 quilómetros de si, vamos jantar. É difícil comer a mesma comida, não é? E olhar para o seu rosto na mesa e ter esse prazer de estar consigo. Jesus disse, desejei muito comer, estar com vocês, em comunhão com vocês, porque desejo ver-vos. Paulo, ele escreve em Romanos 11, desejo ver-vos para comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados. É este, na época em que estamos, ou na dispensação em que estamos, não podemos, amados, a não ser por alguma força maior, não podemos perder esta comunhão, esta comunhão física uns com os outros. Mas agora que não tenho mais demora nestes sítios e tendo há muitos anos grande desejo de ir ter convosco. Quando partir para a Espanha, irei ter convosco, pois espero que de passagem vos verei e que para lá bem, eu quando digo verei, a gente também pode ver digitalmente, não é? Quando verei e que para lá seja encaminhado por vós, depois de ter gozado um pouco da vossa companhia. Paulo estava sujeito a estar, Paulo estava querendo estar com os irmãos, mas também que os irmãos o levassem para outro lugar ou que o encaminhassem para outro lugar. Já vamos chegar. Então, a teologia cristã não é produto de isolamento intelectual, nem pode resultar em isolamento social. O verbo considerar, ele implica atenção cuidadosa, observação profunda e discernimento do outro. A era digital favorece o acúmulo de dados, mas o reino exige discernimento relacional. Amém, amados? Nós precisamos ter relação uns com os outros, e creio que é isso que os irmãos, ao estudarem cada livro na Bíblia, os irmãos vão perceber como o relacionamento entre os homens e as mulheres de Deus e o povo de Deus é essencial. Este relacionamento físico é essencial. Um teólogo do reino precisa aprender a ler textos e a lidar com... E a lidar com quê? Está certo? Precisamos aprender a ler textos, não é? Entender o que está no nosso celular, no nosso computador, ler os textos, saber como é que o mundo vai e tudo mais, mas precisamos saber o quê? Lidar com pessoas. Aconselho, não, não, não,
evite zangar assim, tá bem? Faz mal à saúde, ok? Precisamos saber lidar com pessoas. Bem, a aplicação institucional, o Instituto Bíblico existe para formar pessoas capazes de pensar biblicamente com e para a igreja. Nós precisamos pensar com a igreja e pensar para a igreja, porque a igreja são aqueles que já estão e com eles nós partilhamos, mas a igreja também são aqueles que estão vindo e precisam de receber a palavra de Deus, com e para a igreja. Muito bem. Onde é que eu estou? Parou. Acho que parou. Ok. Formação teológica visa gerar amor, cuidado e boas obras, não apenas argumentos. Eu estou a falar do Instituto, eu estou a falar da nossa formação teológica agora. Formação teológica visa gerar amor, cuidado e boas obras, não apenas argumentos. Hoje discute-se muito. É ou não é verdade? Discute-se muito. E não só se discute, mas se analisa muito. E a análise é feita imediatamente. Por isso, até nos próprios cultos, as pessoas ficam distraídas, porque estão a ouvir alguma coisa do pregador que não entenderam e estão ao mesmo tempo abrindo no celular o Google para perceber se aquilo que está. E depois já se distraíram das próximas palavras que o pregador falou, eles já se distraíram e depois ficam a perguntar o que é que ele disse agora? Porque rapidamente podem ir ao celular e saber o que é que está a ser dito, alguma coisa que não compreenderam. E perdemos o perguntar depois do culto. Eu lembro-me de cultos em que nós perguntávamos depois do culto. Íamos ter com o pregador depois do culto, não é? Para saber, irmão, falou sobre aquele assunto, é o que mesmo? Agora nós vemos o que é e no fim do culto vamos ter com eles aquilo que pregou não é verdade o que disse. Então, não estou a dizer que isso é errado, não é? O critério bíblico da maturidade teológica não é a sofisticação do discurso, mas o fruto da vida. O estudo que não produz amor e cuidado gera soberba, nós nos separamos, distanciamento pastoral, a era digital amplifica vozes, mas não forma caráter. Certo? Podes ficar o tempo que ficares aí, podemos ficar o tempo que ficarmos na análise do que os outros dizem, mas nós precisamos olhar uns para os outros para que o nosso caráter seja formado. Olhar uns pelos outros para que o nosso caráter seja formado. O Instituto deve ser um espaço onde o conhecimento é submetido ao senhorio de Cristo, a verdade é vivida antes de ser defendida. Antes do irmão chegar ao teste final e fazer a sua defesa da causa, a sua defesa da disciplina, a sua defesa do curso, precisa entender que primeiro é preciso, a verdade que aprendeu precisa ser vivida. Não é? O que nós aprendemos da palavra de Deus não é só vista por nós, mas Deus está querendo transformação nas nossas vidas. A verdadeira teologia ajoelha-se antes de argumentar. Ajoelha-se antes de quê? Antes de argumentar. Perante Deus nós estamos em primeiro lugar de joelhos, com humildade perante Ele. E depois aprendemos para poder ter certeza daquilo que falamos. Comunhão como disciplina espiritual e critério, não deixando a nossa. Estamos voltando outra vez àquela passagem de Hebreus, que iremos estar sempre a falar dela. Não deixando a nossa congregação. A comunhão não é um acessório de fé, é um mandamento. A tentação moderna do estudante de teologia é aprender sozinho, selecionar autoridades, evitar prestação de contas, não é? O digital vem muito com uma tendência de isolar. Nós precisamos usá-la para nos aproximarmos uns dos outros. É um exercício constante de não nos isolarmos, mas de chegarmos perto. Graças a Deus, pastor, por ter uma escola bíblica presencial.
teremos escolas bíblicas também online. Já temos escolas bíblicas online, mas continuar a ter uma escola bíblica presencial é um grande desafio, né? É um grande desafio, uma grande bênção. Graças a Deus. A formação teológica fora da comunhão da igreja local produz especialistas sem pastoreio. Já viu especialistas sem pastoreio? Ah, ah, todos se tornam especialistas, mas a palavra de Deus recomenda que todos nós devemos ser pastoreados. É ou não é? Até eu, até os presidentes de ministério precisam de ser pastoreados. Formamos uma equipa à nossa volta de pastores que olham para nós e analisam o nosso viver e nos aconselham também. É necessário isso. O Instituto Saudável forma teólogos enraizados na igreja, não acima dela. Já há um conceito a nível do mundo, a igreja já não, em qualquer lugar onde eu estou, eu sou a igreja. Não, tu não és igreja, tu és membro do corpo de Cristo. Amém? Tu és um membro do corpo de Cristo. Tu não és igreja. Tu és um membro da igreja. Não é verdade isso? Aprendemos isso, não é? Em Coríntios. Não é verdade? Capítulo 12. Nós somos membros uns dos outros, não é? Ninguém isolado, ninguém sozinho pode dizer eu sou igreja. Podes até representar a igreja, mas tu não és igreja quando estás sozinho. Amém? O corpo tem muitos membros e nenhum membro pode dizer eu não preciso do outro, porque a Bíblia diz que até aquele que parece não ser importante, ele é importante. Deus até usa aquilo que não é nada para ser alguma coisa. Amém? Então, precisamos ter esta consciência, amados, de que a igreja é muito importante, a comunhão da igreja. O princípio da formação é não existe teologia bíblica que despreze a comunhão do corpo de Cristo. Vamos ver onde é que o digital entra, não é? O digital como meio pedagógico, não como autoridade teológica, o mal menor. Antes, admoestando-vos uns aos outros. Precisamos continuar nos admoestando, nos chamando a atenção, nos estimulando a fé e as boas obras, uns aos outros. A era digital globalizou o acesso ao conhecimento, mas também fragmentou a autoridade, relativizou o ensino, acelerou conclusões sem maturação. Não estamos a falar mal do digital. Os irmãos estão a entender? Nós estamos a falar mal do digital. Estamos dizendo o que o próprio digital também diz. Quando ele é analisado, quando se analisa o digital, escreve-se no próprio digital isto que está aqui. Os irmãos estão a entender? Então, o irmão, mesmo lendo o digital, o irmão é capaz de perceber o que é que está acontecendo com a digitalização. A era digital globalizou o acesso ao conhecimento, mas também fragmentou a autoridade, relativizou o ensino e acelerou conclusões sem maturação. Aí ele disse está tudo. Okay? Não precisa mais nada. Quem falou? Foi o doutor, foi o pastor Luís Manuel. Então, se ele falou, ele conhece muito. Não, precisamos sentar e conversar sobre isso. Bem? E nessa comunhão, sabem porquê? Porque acima de tudo que nós aprendemos, ainda temos. Eu estou a dizer ainda temos, eu não quero relativizar isso. Ainda temos, assim, ainda estamos na dispensação do Espírito Santo. Não é verdade, irmão? Quando duas pessoas se sentam e amam a Deus e servem a Deus, conhecem a sua palavra, há ou não há revelação? Há ou não há? Antigamente dizia que não, a minha pregação não está no Google. Ah, pastor, não está no Google, mas se formos ao Google vamos apanhar, vamos apanhar. Sim, no Google está tudo o que eu falo, o que o pastor Zacarias fala, está lá tudo, não? Mas há coisas que não estão mesmo. Há coisas que Deus nos dá. Amém? Deus ainda revela.
do que está escrito, Deus revela, traz melhor e mais profundo conhecimento daquilo que ele falou. Então, precisamos analisar as coisas para termos maturação. O estudante do reino deve aprender a usar ferramentas digitais com discernimento, a submeter a fontes à escritura, as suas fontes à escritura, a valorizar o processo comunitário de aprendizagem, onde o irmão está, na sua escola bíblica, na sua igreja, no seu grupo familiar, na sua congregação. Use o encontro, que não seja só para falarem que os preços subiram, os carros estão mais caros, a farinha está mais cara. Usem os encontros onde vocês estão juntos, uns com os outros. Usem para aprofundar questões que são bíblicas. Amém? Questões do ensino e da doutrina. E das escrituras. A valorizar o processo comunitário de aprendizagem, a administração bíblica exige presença, responsabilidade e vida partilhada. O digital não é mestre, diga lá comigo, o digital não é mestre, o Espírito Santo é. E estou a ouvir assim, com muito pouca convicção, né? O digital não é mestre, mas o Espírito Santo é. Amém? O Espírito Santo é mestre, por excelência, porque ele conhece, ele discerne as coisas da nossa mente, as coisas do nosso coração. Então, quando estamos juntos, também há discernimento, amém? Que nos ajuda a aprender e a ficar mais perto de Deus. A formação teológica com horizonte escatológico e responsabilidade histórica. Quanto mais vedes responsabilidade escatológica, os irmãos sabem o que é, não é? Responsabilidade escatológica, responsabilidade acerca do tempo em que vivemos. Precisamos entender que tempo vivemos. Os irmãos sabem que a dispensação da graça é a última dispensação da igreja na terra, é ou não é? Então nós precisamos saber escatologicamente qual é o nosso tempo, qual é a era em que nós estamos e termos responsabilidade dessa história, porque há uma história neste tempo da graça. Há o surgimento da igreja, há a vivência dos salvos, há o alcance das famílias, há todo um aspecto social onde a igreja está inserida e que ela deve cumprir os seus deveres sociais também, etc. Quanto mais vedes que o dia se aproxima, sabemos que dia é. A teologia cristã é sempre ensinada à luz do fim. É ou não é verdade? É a esperança, não é assim? É a esperança que temos. Qualquer coisa que aprendemos hoje é acerca do fim, é acerca da esperança que nós temos. A consciência escatológica gera urgência missionária, humildade intelectual. Estou falando isto porquê? Amados, eu estou falando isto porque ao aprendermos, seja da forma convencional, seja da forma digital, ao aprendermos, precisamos analisar estes valores. Se eu não estou a perder com o digital, se eu não estou a perder a urgência missionária, os irmãos estão a entender? Se eu não estou a perder o quê? A humildade intelectual. Se eu não estou a perder o quê? A fidelidade doutrinária. Se eu não estou a perder com tanto relativismo, com tanto... Pode ser assim, mas também pode ser assim. Estava conversando com jovens há alguns dias atrás e reparei que, sim, diz-se isso, mas também diz-se isto. Fala-se que é isso, mas também se diz. Não há verdade absoluta. Tudo é relativo. Pode ser assim, mas não, isso é a sua maneira, de pensar. Então, nós precisamos, porque existem verdades absolutas. Amém? Nas Escrituras existem verdades absolutas. Louvado seja o nome do Senhor. Há verdades absolutas. O Instituto de Teologia existe para servir a igreja de hoje, às gerações futuras, o reino eterno
E estudar teologia é um ato de esperança responsável. Formar teólogos é preparar servos que pensarão, ensinarão e viverão diante de Deus e diante do dia que se aproxima. A falta de cuidado gera o quê? Gera o quê, amados? Não há forma de evitarmos isso. O irmão use as técnicas digitais ou o presencial. Se não houver cuidado uns com os outros, haverá divisão. Uma coisa, não há hipótese de contornar esta dicotomia. Ou nós cuidamos uns dos outros, e a igreja sempre precisa ter atenção nisso, como estamos a cuidar uns dos outros através do ensino teológico, por exemplo, através do ensino na igreja, através da pregação que é dada, através da comunhão uns com os outros. Como é que estamos a cuidar uns dos outros? Porque quando deixarmos de cuidar uns dos outros, nós nos vamos dividir. Para que não haja divisão no corpo, desculpem, para que não haja divisão no corpo, antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. A era digital sempre será julgada pela igreja. Eu, quando digo julgada, é a palavra julgada que está na Bíblia, os irmãos conhecem, não é? 1 de Coríntios capítulo 14, julgar pela igreja como a profecia deve ser julgada acerca de como ela é um instrumento para a igreja alcançar os objetivos do seu ministério. Não é uma questão do que está a dar, mas de como está a dar. A era digital é o que está a dar. Não ficamos nessa coisa de que é o que está a dar. É a moda digital. Né? Se tu não sabes trabalhar com o digital hoje, tu estás completamente ultrapassado. Os meus netos, ah, o mais novo que tem 10 anos, ele já sabe trabalhar com as coisas digitais. Avô, é aqui que se acha isto, é aqui que se encontra aqui. Não é? Então, mas não é se está a dar, é como é que isso está a dar, com que prejuízos e com que benefícios estamos usando esse digital e essas técnicas. Qual o preço que se paga para navegar no digital? Que este instituto seja um lugar onde a verdade é estudada, a fé é vivida e o reino de Deus é servido também na era digital. Eu devo ser um meio capaz. Agora veja o que é que Paulo fala aqui. Eu devo ser o meio, e aqui não há dúvida que estamos falando também daquilo que é o digital. Ele diz assim: eu devo ser, eu estou dizendo, não é? Eu devo ser o meio capaz de usar o quê? Convenientemente todos os meios. Paulo disse: fiz-me como para para ganhar, fiz-me quê? Para todos, para poder por todos os meios. Se Paulo tivesse celular, ele iria usar o celular. Eu acredito. Se Paulo tivesse um computador, usaria o computador. Se Paulo tivesse o Google, ou tivesse o Instagram, ou tivesse, ele iria usar o WhatsApp. Ele está a dizer assim: eu fiz-me de tudo e para que por todos os meios, diga lá comigo, todos os meios. Ah, por todos os meios. Com certeza que ele está a falar num contexto do que é moral, não é verdade? Num contexto do que é santo, do contexto do que é do que é bom, do que é agradável. Todos os meios também para chegar a salvar alguns. Então, os meios digitais está tudo bem. Amém. Que a graça do Senhor Jesus seja com todos vós. Amém. Que o Senhor vos possa abençoar, amados, e eu espero que em breve possamos ter na Alva, no Instituto Alva, é Alva, não é? E a Estrela da Alva, possamos ter também cursos, já temos, possamos ter cursos digitais ou cursos virtuais, não é assim? Para todos nós podermos participar. Que Deus ricamente abençoe. Não sei se os irmãos têm alguma pergunta para fazer. Eu tentei, porque eu sei que o tempo é muito limitado e já começamos quase uma hora atrasados.
Mas os irmãos têm alguma pergunta para fazer? Temos um tempinho, não temos, pastor Zacarias? Para alguma pergunta, queiram fazer algum reparo, queiram fazer, por favor? Ok? Alguma dúvida que ficou? Que é o primeiro. Está tudo bem? Sim. Ok. Se os irmãos não têm nenhuma consideração a fazer, eu, ok? Sim, posso ouvir, amado, por favor? Podemos ouvir? É com o micro? Ok. A minha dúvida Sim. era tá mesmo na perspectiva. Nós, o- em algum momento, ficamos com a impressão de que se a era digital é benéfica ou não. Ouvimos aqui a divisão que eventualmente cria, isso é um fato. No fim do dia, então, traz essa dúvida. É bom ou não é? Se o digital. Sim. Usamos o digital para alcançar as almas. Agora, a questão é se é benéfico, tomando em conta também as desvantagens que eventualmente possa ter. Eu ouvi o pastor em algum momento falar da divisão. Eh, Às vezes podemos até, eh, con- se congregamos virtualmente ou podemos ou congregamos fisicamente. Então, eh, ficou a impressão de algo mais crítico da era digital. Então, que só queria ver se pode nos elucidar um bocadinho mais nessa perspectiva, que é para ver se percebemos melhor se estamos num bom caminho ou não. Eu creio que nós estamos na dispensação da graça e a Igreja deve procurar tudo aquilo que são valores da dispensação da graça. E a dispensação da graça não só está incluído a descida do Espírito Santo, a formação da Igreja, mas na dispensação da graça está algo que é muito importante, foi recebemos as Escrituras. Não é verdade? Foi na dispensação da graça que a Igreja recebe as Escrituras, o Velho e o Novo Testamento, que dirigem a Igreja neste período de tempo em que ela está. Então, os principais valores da condução das regras em que a Igreja deve viver devem ser conduzidas por aquilo que a Igreja fala, por aquilo que a palavra e as Escrituras falam e mostram acerca de como a Igreja deve viver na dispensação da graça. E por isso, tudo aquilo que estivemos vendo sobre a comunhão, sobre não deixar a congregação, estimularmos uns aos outros e nos congregarmos, todos esses valores devem ser os valores absolutos da vivência da Igreja. Só aquilo que é força maior é que faz com que a Igreja não contorne dessas vivências ou desse comportamento. Nós tivemos o Covid, nós não nos podíamos reunir presencialmente. É ou não é verdade? Obedecemos ou não? Obedecemos. E fizemos tudo o que nós podíamos de continuar em contacto, a fazer cultos virtuais, a usar o YouTube, usar televisão, usar a rádio, e fizemos. Mas o que é que as escrituras dizem é que devemos congregar, é ou não é? Então, se não há um motivo de força maior, e há forças, eu estou a falar motivos de forças maiores, estou a falar do Covid, não estou a falar coisas de força maior que se podem inventar, que estão contrários, que levam a igreja a claudicar, a falhar,
nos princípios da sua vivência, não é disso que eu estou a falar. Mas o princípio é que nós devemos comungar, devemos estar perto uns dos outros. Agora, redes sociais, a era digital veio para nos comunicarmos. Agora o irmão diz assim, comunicamos-nos melhor ou pior? Há melhor comunicação ou pior comunicação? Eu acredito que nós melhoramos na comunicação. O que não podemos perder são valores de comunicação bíblicos, trocando por valores de comunicação digitais. Dá para entender? Nós podemos continuar a ver-nos, nós podemos continuar a congregar-nos, então nós nos continuaremos a congregar, porque a Bíblia está dizendo que nós nos devemos congregar. Agora, vamos melhorar o nível da nossa comunicação. Há irmãos que não podem, há pessoas que estão distantes de nós, a quem nós queremos chegar com a nossa mensagem. Com certeza que temos o privilégio, como Paulo disse, usar outros meios para nos comunicarmos. Está tudo bem. Por isso não se pode dizer que há mal no digital. Há males nele, mas não que o digital seja mau. Até na comunhão da igreja há coisas más. Não é verdade? Na comunhão presencial da igreja há coisas más. Há crentes que se olham de uma maneira, não é assim? Há crentes que não se saúdam, que se cruzam e não se saúdam uns aos outros. Mas os valores da palavra de Deus devem ser trazidos. Portanto, não é uma questão de digital ser mau. Tem coisas más como tudo. Tem coisas que não são boas e nós temos que, pela palavra, pelo ensino, escolher aquilo que é o melhor. Amém? Mais alguma? Sim, por favor. Por favor. Dá para entender, amado? Dá para entender? E há aperfeiçoamentos, devemos estar atentos àquilo que são os aperfeiçoamentos na comunicação digital. E o apóstolo Paulo diz que tudo nos é lícito, não é assim? Mas nem tudo nos convém. Tudo nos é lícito, mas eu não me deixarei prender. Não é? Nós não estamos presos, estamos usando coisas para enriquecimento do reino e para melhorarmos o nosso caráter e a nossa forma de viver. Sim, se não há, Deus abençoe. Pastor Zacarias, mais uma vez, muito obrigado por esta oportunidade. Amém. Por essas